Neste vídeo, vamos de maneira objetiva analisar e preparar o estudo 32 da revista Sentinela. Esse artigo vai ser considerado na reunião deste fim de semana, 14 a 20 de outubro. Esperamos mais uma vez que, com o auxílio desse vídeo, todos vocês possam tirar bastante proveito dos comentários preparados. O estudo 32 tem o seguinte tema: Jeová quer que todos se arrependam. Tem como base o texto de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, que diz: Jeová não deseja que ninguém seja destruído, mas deseja que todos alcancem o arrependimento. O que vamos ver neste estudo? Qual vai ser o objetivo deste estudo? Vamos entender o que é arrependimento, por que ele é necessário e como Jeová ajuda todo tipo de pessoas a se arrepender. Pergunta do parágrafo 1. O que significa se arrepender? Resposta. De acordo com o glossário, arrependimento, na Bíblia, refere-se a uma mudança de atitude acompanhada de profunda tristeza por causa de um modo de vida anterior, por erros cometidos ou por coisas que deviam ter sido feitas e não foram. O arrependimento genuíno produz fruto, um novo proceder. Pergunta do parágrafo 2. Por que todos nós precisamos aprender sobre o arrependimento? Temos aí como texto base Neemias 8, 9 a 11. Resposta. Porque pecamos todos os dias. Nós somos filhos de Adão e Eva, e por isso herdamos deles o pecado e a morte. Ninguém está livre disso. Até mesmo pessoas fiéis do passado, como o apóstolo Paulo, tiveram que controlar seus desejos errados. Algumas pessoas ficam desanimadas pensando nos seus erros o tempo todo, mas sabemos que não é isso que Jeová quer. Afinal, Ele é um Pai muito misericordioso e quer que a gente seja feliz. Pergunta do parágrafo 3. O que vamos ver neste estudo? Resposta. Neste estudo, vamos ver 3 coisas que vão nos ajudar a aprender mais sobre o arrependimento. 1. O que Jeová ensinou à nação de Israel sobre o arrependimento? 2. O que Jeová fez para ajudar pecadores a se arrepender? 3. O que Jesus ensinou seus discípulos sobre arrependimento? Primeiro subtítulo do estudo: O que Jeová ensinou à nação de Israel sobre arrependimento? Pergunta do parágrafo 4. O que Jeová ensinou à nação de Israel sobre arrependimento? Resposta. Se os israelitas fossem rebeldes e não obedecessem às leis, por exemplo, escolhendo adorar outros deuses, Jeová não os abençoaria mais, e eles iriam sofrer por causa disso. Mesmo assim, isso não significava que Jeová os abandonaria completamente. Eles ainda poderiam voltar para Jeová, seu Deus, e escutar a sua voz. Em outras palavras, eles ainda poderiam se arrepender. E se fizessem isso, Jeová se aproximaria de novo deles e os abençoaria mais uma vez. Pergunta do parágrafo 5. Como Jeová mostrou que não tinha desistido do seu povo? Temos como base o livro de 2 Reis 17, 13 e 14. Resposta. Embora os israelitas se rebelaram várias vezes contra Jeová, Jeová não desistiu de tentar ajudar aqueles que faziam coisas ruins. Várias e várias vezes ele enviou profetas para implorar ao povo que se arrependesse e o servisse de todo o coração. Pergunta do parágrafo 6. Como Jeová usou seus profetas para ensinar ao povo a importância do arrependimento? Veja também a imagem. Resposta. Por exemplo, Deus usou Jeremias para dizer: Volte para mim, rebelde Israel. Não olharei com ira para vocês, pois eu sou leal. Não ficarei ressentido para sempre. Apenas reconheça a sua culpa, pois você se rebelou contra Jeová. Também, por meio de Joel, Jeová disse: Voltem para mim de todo o coração. Jeová também usou Isaías para dizer: Limpem-se, removam de diante dos meus olhos a sua maldade, parem de fazer o mal. E por meio de Ezequiel, Jeová perguntou: Por acaso eu tenho algum prazer na morte de uma pessoa má? Não prefiro que ele abandone os seus caminhos e continue vivo? Eu não tenho prazer na morte de ninguém, portanto, deem-me a volta e vivam.
Muito bem. Agora, como sempre fazemos, para facilitar o entendimento e a preparação dos irmãos, nós vamos transcrever todas as gravuras aqui do estudo para que os irmãos possam também comentar. Então, esse conjunto de imagens relacionado aos parágrafos 6 e 7 mostra 5 profetas que foram enviados por Jeová para ajudar seu povo desobediente. Joel, cerca de 820 a.C., Oséias, depois de 745 a.C., Isaías, depois de 732 a.C., Ezequiel, cerca de 591 a.C., e Jeremias, 580 a.C. A legenda diz: muitas vezes Jeová usou seus profetas para implorar aos pecadores que se arrependessem. Vamos agora para a pergunta do parágrafo 7. Usando o exemplo de Oséias e sua esposa, o que Jeová ensinou a seu povo? Resposta: observamos aqui que a esposa de Oséias ainda estava cometendo um pecado grave. Mas mesmo assim, Jeová disse que ele deveria procurar e perdoar Gomer, para que ela voltasse a ser sua esposa. Então, da mesma forma, Jeová não tinha desistido do povo de Israel, mesmo eles sendo teimosos e não reconhecendo seus erros. Apesar de fazerem coisas terríveis, Jeová ainda os amava e queria ajudá-los a se arrepender e fazer mudanças na vida. Isso nos ensina que Jeová sabe tudo sobre cada pessoa e dá o primeiro passo para ajudar alguém que ainda está cometendo um erro sério a se arrepender. Segundo o subtítulo do estudo, o que Jeová fez para ajudar pecadores a se arrepender? Pergunta do parágrafo 8. O que Jeová fez para tentar ajudar Caim a se arrepender? Temos aí como base o texto de Gênesis 4, 3 a 7. Veja também a imagem. Resposta: Jeová conversou com Caim e bondosamente raciocinou com ele, dizendo que o abençoaria se ele fizesse coisas boas. Jeová também o avisou das consequências ruins se ele continuasse irado. Infelizmente, Caim não escutou a Jeová. Ele não quis ser ajudado e não quis se arrepender. Sem dúvidas, isso deixou Jeová muito triste. Mas mesmo assim, ao longo da história, Jeová nunca deixou ou desistiu de ajudar outros a se arrependerem. Muito bem, agora vamos descrever a gravura. A imagem relacionada ao parágrafo 8 mostra Caim indo matar Abel e segurando um pedaço de pau. Ele se vira para ouvir a voz de Jeová vinda do céu. A legenda diz: Jeová explicou a Caim as consequências do seu pecado, mas também foi bondoso e mostrou que havia esperança para ele. Pergunta do parágrafo 9. O que Jeová fez para ajudar Davi a se arrepender? Resposta: para ajudar Davi a se arrepender, Jeová tomou a iniciativa de enviar seu profeta Natã para visitar o rei, embora Davi ainda não tivesse mostrado nenhum sinal de arrependimento. Natã usou uma ilustração feita sob medida para tocar o coração de Davi, e isso funcionou. Davi percebeu que tinha magoado muito a Jeová e se arrependeu. Ele até escreveu um salmo mostrando que estava arrependido de verdade. Muitos que cometeram pecados sérios se identificam com o que leem nesse salmo e se arrependem. Pergunta do parágrafo 10. Como você se sente ao meditar na paciência e no perdão de Jeová? Resposta: todos nós ficamos muito felizes. Quando paramos para meditar na paciência e no perdão de Jeová, isso nos deixa mais decididos a continuar fiéis e a nos arrepender rapidamente quando cometemos um pecado. Terceiro e último subtítulo do estudo: o que Jesus ensinou seus discípulos sobre arrependimento? Parágrafos 11 e 12, uma só pergunta. Como Jesus ajudou seus discípulos a entender o quanto Jeová é perdoador? Veja a imagem. Resposta: quando esteve na terra, Jesus ensinou a seus discípulos o quanto seu Pai estava disposto a perdoar aos pecadores. E Jesus acertou em cheio quando contou a linda história do filho pródigo. Afinal, quando Jesus vivia no céu, antes de vir à terra, com certeza ele viu Jeová muitas vezes mostrar compaixão e perdoar rapidamente aqueles que se arrependiam. Então, essa história que Jesus contou é muito consoladora e mostra como nosso Pai Jeová é realmente misericordioso. Agora vamos descrever a gravura. A imagem da capa relacionada aos parágrafos 11 e 12
mostra o filho pródigo ajoelhado em frente ao seu pai, que veio correndo para abraçá-lo. A legenda diz: na parábola de Jesus sobre o filho pródigo, o pai corre para abraçar seu filho que havia voltado para casa. Parágrafos 13 e 14, também uma só pergunta. O que o apóstolo Pedro aprendeu sobre arrependimento e o que ele ensinou a outros? Veja também a imagem. Resposta: por meio de Jesus, o apóstolo Pedro aprendeu grandes lições sobre arrependimento e perdão. Ele entendeu que, mesmo quando uma pessoa comete erros graves, se ela se arrepender de coração, Jeová prontamente perdoa. Afinal, Jesus, depois de ser ressuscitado, apareceu a ele enquanto estava sozinho, para conversar e mostrar para seu apóstolo que ele tinha sido perdoado. Desta forma, por ter vivenciado o perdão de Jeová e de Jesus, Pedro podia agora ensinar outros sobre arrependimento e perdão. E ele fez exatamente isso um pouco tempo depois da festividade de Pentecostes. Pedro deu um discurso para uma multidão de judeus que não acreditava em Jesus, explicando que eles eram os culpados pela morte do Messias. Mesmo assim, Pedro foi amoroso e pediu: arrependam-se, portanto, e deem meia volta, a fim de que os seus pecados sejam apagados, para que venham tempos de refrigério da parte de Jeová. Muito bem, agora novamente vamos descrever a gravura. Esse conjunto de imagens relacionado aos parágrafos 13 e 14 mostram à esquerda o apóstolo Pedro chorando com muita dor no coração e à direita Jesus já ressuscitado consolando Pedro. A legenda diz: de modo amoroso, Jesus perdoou e consolou o apóstolo Pedro depois que ele se arrependeu. Parágrafos 15 e 16, duas perguntas. A pergunta A: o que o apóstolo Paulo aprendeu sobre perdão? Temos como base o texto de 1 Timóteo 1, 12 a 15. Resposta: o apóstolo Paulo aprendeu que ninguém é um caso perdido para Jeová e Jesus. De acordo com relatos bíblicos, ele mesmo chegou a perseguir com muita crueldade os irmãos naquela época. Mas mesmo assim, Jeová e Jesus procurou ver nele qualidades que outros não viam. Foi por isso que Jesus disse: esse homem é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome às nações. Portanto, depois de se tornar cristão, Saulo, que mais tarde ficou conhecido como apóstolo Paulo, mostrou várias vezes o quanto era grato pela bondade e a misericórdia de Jeová e de Jesus. Parágrafos 15 e 16, pergunta B. O que vamos ver no próximo estudo? Resposta: certa vez, Paulo ficou sabendo de um caso chocante na congregação de Corinto. Um homem tinha cometido imoralidade sexual e ainda fazia parte da congregação. Então, ele falou algumas coisas à congregação de Corinto que nos ensinam como Jeová mostra amor ao disciplinar seus servos e como ele mostra misericórdia quando um pecador se arrepende. No próximo estudo, vamos ver em detalhes o que aconteceu naquela congregação e como imitar a misericórdia de Jeová. Muito bem, queridos irmãos, então agora vamos fazer uma breve recapitulação do estudo. Qual é a sua resposta? Primeira pergunta de recapitulação: o que Jeová ensinou à nação de Israel sobre arrependimento? E a resposta, irmãos, eu encontrei no parágrafo 4. Se os israelitas fossem rebeldes e não obedecessem às leis, por exemplo, escolhendo adorar outros deuses, Jeová não os abençoaria mais e eles iriam sofrer por causa disso. Mesmo assim, isso não significava que Jeová os abandonaria completamente. Eles ainda poderiam voltar para Jeová, seu Deus, e escutar a sua voz. Em outras palavras, eles ainda poderiam se arrepender. E se fizesse isso, Jeová se aproximaria de novo deles e os abençoaria mais uma vez. Segunda pergunta de recapitulação do estudo: o que Jeová fez para ajudar pecadores a se arrepender? E a resposta, eu fiz um resumo dos parágrafos 8 e 9. Vimos dois exemplos neste estudo que Jeová ajudou pecadores a se arrepender. Por exemplo, no caso de Caim, Jeová conversou bondosamente com ele e raciocinou dizendo que o abençoaria se ele fizesse coisas boas. Jeová também o avisou das consequências ruins se ele continuasse irado. Mas infelizmente Caim não escutou a Jeová e não quis ser ajudado, e não quis se arrepender. Já o outro exemplo é o de Davi.
Para ajudar Davi a se arrepender, Jeová tomou a iniciativa de enviar seu profeta Natã para visitar o rei, embora Davi ainda não tivesse mostrado nenhum sinal de arrependimento. Natã usou uma ilustração feita sob medida para tocar o coração de Davi, e isso funcionou. Davi percebeu que tinha magoado muito a Jeová e se arrependeu. Terceira e última pergunta de recapitulação do estudo: o que Jesus ensinou seus discípulos sobre arrependimento? E a resposta eu fiz um resumo dos parágrafos 11 e 12. Quando esteve na terra, Jesus ensinou a seus discípulos o quanto seu Pai estava disposto a perdoar aos pecadores. E Jesus acertou em cheio quando contou a linda história do filho pródigo. Afinal, quando Jesus vivia no céu, antes de vir à terra, com certeza ele viu Jeová muitas vezes mostrar compaixão e perdoar rapidamente aqueles que se arrependiam. Então, essa história que Jesus contou é muito consoladora e mostra como nosso Pai Jeová é realmente misericordioso. Sem dúvidas, fomos muito enriquecidos em sentido espiritual por mais esse maravilhoso estudo da Bíblia por meio da revista Sentinela. Muito obrigado, querido irmão e querida irmã, pelo carinho com o nosso canal e esperamos de coração que mais uma vez vocês consigam dar excelentes comentários na reunião do fim de semana. Para aqueles que não forem inscritos, se inscreva no nosso canal, deixe um gostei, um comentário, lembrando que o seu comentário gera engajamento para o vídeo. Ou seja, o YouTube entende que esse vídeo é relevante, é importante e compartilha ele mais vezes na página inicial do YouTube. Consequentemente, isso facilita para outros irmãos pesquisarem e acharem esse vídeo e também aproveitarem essa preparação. Então fiquem à vontade para deixar seus comentários aqui. Também compartilhe nossos vídeos e, se ainda possível, torne-se membros do canal, assim como outros irmãos. Esta opção, além de ajudar o canal a crescer, faz com que esse vídeo chegue a mais irmãos e irmãs que também precisam dessa ajuda. Um grande abraço, um excelente fim de semana para todos vocês, com as bênçãos de Jeová, e até mais aos próximos vídeos.